Caso você tenha feito um exame e tenha encontrado um nódulo no rim, um nódulo renal, um tumor no rim, nesse vídeo eu vou te esclarecer. Sou o Dr. Jansen Teixeira, sou médico urologista. Eu trato vários pacientes com nódulos renais e nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o tratamento, quais são os perigos do nódulo renal e quais são os benefícios da cirurgia de remover apenas o nódulo renal e preservar o rim. Muitos pacientes recebem o diagnóstico de nódulo renal e imediatamente são sentenciados com a cirurgia de remover o rim. Algumas vezes a cirurgia para a remoção do rim vai ser necessária, porém isso acontece na menor parte das vezes. Então, se você tem um nódulo renal e quer saber o que você vai fazer, qual o tratamento, qual a melhor alternativa, nesse vídeo aqui eu vou te explicar quais são as suas opções e quais são os perigos que o nódulo renal oferece para você. O que é nódulo renal? Nódulo renal é diferente de cisto renal. Cisto renal é como se fosse uma bolha cheia de conteúdo líquido. Eu já fiz vídeo aqui antes explicando o que é um cisto. Cisto pode ser desde simples, sem causar maiores problemas, pode ser um cisto simples que causa problemas, ou o cisto eventualmente pode ser um câncer de rim. Porém, nesse vídeo aqui eu quero dar atenção a quem já tem um diagnóstico de nódulo renal. Primeiramente, se você tem um diagnóstico de nódulo renal, isso não é algo simples, é algo que deve ser levado com muita seriedade. Nódulo renal, na maioria das vezes, é sinônimo de câncer de rim. O nódulo renal, ele pode ser benigno ou maligno. Maligno significa câncer de rim. Benigno significa que ele pode ser algum outro tipo de tumor que não vai ser maligno. Os exames que geralmente diagnosticam é o exame do ultrassom e o exame da tomografia ou ressonância. O exame de ultrassom, ele não diz exatamente qual é o tipo de nódulo renal. Ele é um exame que enxerga o nódulo renal, mas ele não tem a capacidade de dizer se aquele nódulo renal é um câncer ou não. Ele não tem essa distinção. Então, você vai precisar de fazer ou uma tomografia ou uma ressonância para identificar se aquele nódulo é maligno ou benigno, se aquilo é câncer de rim ou se aquilo não é um câncer de rim, se aquilo é um nódulo benigno. E aqui do lado no vídeo nós vemos a imagem de uma tomografia mostrando um nódulo renal maligno. Como que eu sei que é um nódulo renal maligno? Porque esse nódulo está captando contraste. A tomografia para analisar o nódulo renal é feita com contraste na veia. O contraste vai ajudar a diferenciar se esse tumor é maligno e benigno. Se for um tumor que capta contraste, o que é capta contraste? Se ele prende contraste dentro dele, na hora da tomografia, ele é um tumor provavelmente maligno. Então, esse paciente precisa de fazer uma cirurgia, na maioria das vezes, para remover esse nódulo. Quando o nódulo é pequeno, nós conseguimos fazer a cirurgia de remover somente o nódulo dos rins. Se for um nódulo grande, pode ser que consiga fazer uma cirurgia de remoção de nódulo, que o nome é nefrectomia parcial, porque nefrectomia significa remover o rim inteiro ou um segmento. Quando eu digo parcial, significa uma nefrectomia só da parte do câncer. Então, eu já adianto que o tratamento para nódulo renal, a preferência sempre vai ser remover só o nódulo, a não ser que esse nódulo seja muito grande ou já esteja invadindo uma estrutura muito importante. Na imagem aqui, nós vemos um nódulo que está acometendo todo o rim. Então, esse nódulo não pode ser removido e o rim ficar intacto, porque o que vai sobrar do rim não vai servir para nenhum objetivo. Então, significa que esse paciente descobriu esse nódulo tarde demais ou deixou para fazer a cirurgia tarde demais. Quando você descobre um nódulo renal que precisa de fazer cirurgia, que ele é sugestivo de um tumor primário renal, de um carcinoma de células renais, que é aquele nódulo sugestivo de maligno, e você não deixa
que o tratamento ocorra de maneira rápida, não consegue fazer o tratamento de maneira rápida, esse nódulo tende a crescer e a ficar mais grave. Quando o nódulo renal cresce, um nódulo renal maligno, um câncer de rim cresce, ele fica cada vez mais difícil de ser removido e aumenta a chance dele espalhar por todo o corpo, que o nome disso é metástase. Quando um câncer espalha para outros órgãos, para o fígado, para os pulmões, para os ossos, significa que ele já lançou metástases. Então esse tumor, ele não é mais passível de ser curado. Então, se você quiser um tratamento de rim mais tranquilo, você deve remover o nódulo renal o mais breve possível, porque senão esse tumor pode crescer e você pode acabar perdendo o rim. O que acontece? Infelizmente, na realidade do Brasil e até mesmo de outros países, como os países da Europa, Estados Unidos, países de primeiro mundo, muitas vezes os tumores, os nódulos renais são tratados removendo o rim inteiro, mesmo sem necessidade. Então, o que eu te aconselho? Se você tiver um nódulo renal, você deve consultar um especialista em remover apenas o nódulo renal, para saber se esse nódulo é passível de ser removido, somente ele ou não, se realmente precisa de remover o rim por completo. Quais são as maneiras que tem de remover um nódulo renal? Para remover do corpo esse nódulo renal, você tem a opção de fazer a cirurgia tradicional, que é com um corte que fica do lado do abdômen. Aqui no vídeo está aparecendo aqui a foto de onde fica esse corte, essa incisão. Resolve? Resolve. Porém, a recuperação é uma recuperação mais complicada, que pode causar mais dor, precisa de ficar de repouso por muito mais tempo do que uma cirurgia minimamente invasiva. Cirurgia minimamente invasiva são cirurgias feitas através de furos, igual está aparecendo aqui. Na imagem aqui está aparecendo uma cirurgia, um exemplo de um caso que eu operei, que mostra apenas os furos. Qual a vantagem? É mais tranquila a recuperação. Através de furos são passados instrumentos, que pode ser por laparoscopia ou por cirurgia robótica. Aí vai depender em relação ao acesso que você tem a esses recursos e ao método que o cirurgião que você estiver passando pode te oferecer. Você vai conseguir remover esse nódulo renal, porém você não vai precisar de fazer um grande corte, uma incisão no abdômen, na barriga. Você consegue resolver isso apenas através de furos. Então é uma das opções. A recuperação da cirurgia, de remover só o nódulo, precisa de ser uma recuperação de repouso por alguns dias para cicatrizar exatamente o rim. O rim é um órgão muito delicado. Então, somente depois que ele estiver cicatrizado, você pode voltar a fazer as suas atividades que envolvam mais força. Se você fizer cirurgia minimamente invasiva, com uma semana você já está apto a fazer a maioria das suas atividades, desde que não inclua pegar pesos excessivos ou fazer força excessiva. Só uma cirurgia tradicional com corte, aí vai depender do tamanho do corte, de qual tipo de corte foi realizado e das recomendações do seu urologista.